Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso de 1 a 18. O tema da nossa mensagem, que as crianças vão poder anotar: liberdades, direitos e as afeições do coração. A palavra de Deus diz assim: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, Paulo, o texto, na verdade, tem dois grandes assuntos. Esse texto de 1 a 18. E a primeira impressão que você tem é que Paulo está fazendo uma grande digressão aqui. Será que as crianças lembram dessa palavra, digressão? Eu recebi um resumo de uma delas, estava escrito lá assim, digressão. Parece que Paulo abre um grande parênteses. Parece que ele falou alguma palavrinha lá e, de repente, ele esquece o assunto que ele estava falando, aquela questão de comida, né, oferecida a ídolos, a gente pode comer, a gente não pode comer, que ele mudou para, a questão não é essa não, a questão é a atitude de vocês, tá? Então, não estou nem falando sobre isso agora, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O capítulo 10 ele vai voltar para esse assunto, ou vai atacar o ponto desse assunto. E aí, quando ele vai falando sobre isso, vai falando sobre conhecimento, vai falando sobre liberdade, vai falando sobre pessoas que se acham fortes, pessoas fracas, e como a atitude deve ser dos crentes, parece que, de repente, ele para e começa a falar de outra coisa. Parece que ele está falando agora sobre os direitos apostólicos, né? Na verdade, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo é o subtítulo que os editores da nossa edição dão aí para esse texto. A impressão é que Paulo se esqueceu, estava escrevendo, de repente veio outro assunto, começou, e lá na frente, então, no capítulo 10, ele está falando mesmo, comida oferecida ao ídolo, ele volta, mas não é isso não. Paulo tinha acabado de dizer no último versículo do capítulo 8 o seguinte: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Os irmãos estão se lembrando aqui de que o fraco na fé, a que Paulo se refere, é uma pessoa que veio do mundo, ele diz isso, está acostumado com aquela
consciência do ídolo, e que se vê um cristão que sabe que o ídolo não é nada, que sabe que não existe Deus nenhum, além do Deus verdadeiro, lá no templo, comendo comida sacrificada aos ídolos, essa pessoa nova na fé vai ficar confusa, a consciência dela vai ficar manchada. E isso por causa da autoridade, ou da liberdade, ou do direito, lembra? A palavra exousia tem esse sentido todo, daquele irmão mais conhecedor. E Paulo está dizendo, olha, por causa do seu conhecimento, você está matando aquele por quem Cristo morreu. Então você precisa abrir mão disso. Precisa aprender a abrir mão das liberdades, dos direitos que você tem, em certos momentos. E o que Paulo faz agora no capítulo 9? Ele se apresenta como exemplo disso. É isso que ele vai fazer. Ele vai mostrar que ele está se apresentando como um exemplo de alguém que abriu mão de direitos, inclusive ordenados por Jesus. Então o texto apresenta duas coisas. Primeiro, Paulo, ele aplica o princípio que ele está ensinando, e ele vai dizer que nem por isso ele é menos livre. Ele faz uma escolha, como ele disse que os crentes têm que fazer. Segundo, ele explica a razão de fazer essa escolha, de fazer o que ele fez. Então, primeiro vamos atacar a escolha, e depois a razão, e depois vamos fazer as aplicações. Primeira coisa que você precisa perceber quando a gente fala dessa escolha, então, é que não existem posições privilegiadas no reino de Deus. Todos somos servos. Todos somos livres. Todos somos escravos de Cristo, todos somos livres. Não importa quem você seja, que função você ocupe no reino. Paulo se apresenta como exemplo. Mas no versículo 1 ele diz, será que não sou um homem livre? Ele diz, claro que eu sou um homem livre. Vocês estão achando que porque eu faço, não faço sempre o que eu tenho direito? Eu sou livre, sim, eu continuo livre, eu faço isso e eu continuo livre. Eu não sou apóstolo, meu irmão, o apóstolo tem uma autoridade única no Novo Testamento e na igreja cristã. É por isso que a gente diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Não é que a gente quer matar os apóstolos de hoje, não. A gente quer calá-los. Calá-los, sim. Paulo diz a Tito que é preciso calar aqueles que pregam heresias. É preciso fazê-los calar. O que nós queremos dizer com isso, é que todos os apóstolos de verdade já morreram, e morreram lá no primeiro século. Não tem nenhum vivo. Eles gozavam de uma autoridade única. É por isso que eu estou lendo aqui as palavras que Paulo escreveu, e nós estamos dizendo, isso aí é a palavra de Cristo, essa aí é a palavra de Deus. Não é a palavra de Paulo, é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Se alguém tem direito de não abrir mão de alguma coisa, porque tem mais autoridade, são os apóstolos. Paulo está dizendo, mas eu sou apóstolo e abro mão disso aí. Não vi Jesus nosso Senhor, tinha gente em Corinto querendo cancelar Paulo. Olha, esse cara não estava junto com Pedro, com João, com Tiago. Ele não estava junto com aqueles discípulos lá. Quando escolheram um substituto para Judas, não escolheram Paulo, escolheram Matias. Então, quem era contra, vinha com qualquer coisa. É sempre assim que acontece. Tira uma situação dali que pode não ter nada a ver. Aí, olha, ele não estava com Jesus. E ele disse, mas eu não vi Cristo ressurreto, ele não me encontrou lá no caminho para Damasco. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? E agora? O que eles vão dizer? Olha, eu passei aí mais de 18 meses com vocês pregando, numa cidade como Corinto. E olha, a igreja não está aí? Vocês não são fruto do meu trabalho? O que vocês vão dizer? Então, essas 4 perguntas são só para eles pensarem assim. Não, Paulo é livre, Paulo tem direito, tem autoridade, mas abriu mão. Paulo viu o Senhor Jesus Cristo e olha aqui, o fruto está aqui. Só se eles dissessem para os que estão contrários a Paulo, dissessem assim, não, nós não somos crentes, nós estamos só fingindo aqui dentro da igreja, viu, Paulo? Seu trabalho falhou. Seria o cúmulo do absurdo isso, né? Mas eles olhavam e diziam, não, nós somos crentes por causa do fruto do trabalho de Paulo aqui em Corinto. Do que Paulo desistiu, irmãos? Antes dele falar sobre isso, e ele não vai falar sobre isso na mensagem de hoje, porque ele só vai falar sobre isso depois, do verso 19, ele primeiramente, novamente, faz o povo pensar. Antes de, porque está todo mundo, de que, Paulo? O que foi? É igual a comida oferecida ao ídolo. Paulo, a gente pode ou a gente não pode? Afinal, achamos que podemos. Pronto. E Paulo diz, não, tem outra situação aqui, não é isso, não é um sim ou não. A atitude de vocês está errada. Vocês estão massacrando pessoas por causa do conhecimento de vocês, por causa da liberdade que vocês dizem que têm. Então, aqui agora ele faz a mesma coisa. Primeiro, vamos pensar um pouco sobre diversas coisas. Diferentemente dos espirituais de Corinto, aqueles
aquela turma que se achava muito mais perto de Deus, e que estavam brigando em cima de uma área que Paulo podia dizer assim, gente, isso é uma área cinza, não é preto nem branco. Porque Deus não falou sobre isso. Eu não tenho nenhuma palavra de Jesus sobre isso, sobre comer ou não coisas sacrificadas aos ídolos. Eu vou ensinar sobre isso já já, mas Cristo no seu ministério terreno não falou nada sobre isso. Então, diferentemente disso, Paulo não vai abrir mão de uma coisa que está assim, pode ou não pode. Ele vai abrir mão de uma coisa que é inquestionavelmente legítima e até definida por Deus. Os irmãos entenderam isso? Não é uma área assim, olha, talvez possa, talvez não possa, se você compreender, se você tiver o conhecimento e tal, deixa de fazer se tiver aquela circunstância. Não, ele vai abrir mão de alguma coisa que está muito clara, muito nítida. Então agora ele vai falar sobre a natureza da escolha que ele fez. Então, veja aí verso 3. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Ou seja, de sobreviver? Nós, apóstolos, a gente não tem que comer, a gente tem que comer e viver. A gente tem que receber alguma coisa que cubra as despesas da gente comer e beber, senão a gente morre. Será que não temos direito de levar conosco uma mulher crente, uma esposa, na nossa viagem, quando a gente vai? Como os irmãos do Senhor, como Pedro faz? Cefas aí é uma referência a Pedro. A gente não tem direito de casar? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de parar de trabalhar para a gente se dedicar exclusivamente à obra? Só eu e Barnabé temos que trabalhar para viver. Todas essas coisas, irmãos, são perguntas retóricas, as quais eles dizem, claro que vocês têm que comer e beber, claro que vocês têm que sobreviver, claro que vocês têm direito de casar, por que não? E claro que vocês também não são os únicos que têm que, além de trabalhar na obra, ainda tem que fazer alguma coisa para se sustentar. Paulo está falando de coisas para eles aqui que são óbvias, coisas que não tem, sabe, o que discutir. Mas como se isso não bastasse, ele prossegue falando de 4 situações para deixar mais claro ainda. Primeira, uma situação que é universalmente admitido, que quase ninguém no mundo vai questionar. Olha aí a sequência do verso 7. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come o fruto dela? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Todos eles conheciam essa realidade. Ninguém financia a guerra do outro. Olha, você vai ser soldado, mas você vai ter que pagar para ir lutar. Já é difícil, às vezes, quando o governo paga para que isso aconteça. Agora você imagina, não, eu vou lá, eu mesmo vou pagar. Mas não é assim que acontece. A nação arregimenta, a nação sustenta, a nação envia, né? Então todo mundo tem que colaborar para aquele pessoal poder ir e ficar livre para fazer a guerra. Da mesma forma, se você planta uma vinha, você só planta e nem prova do fruto. Não experimenta nada, não tem direito a nada. Você cuida do rebanho, mas não espera beber nem um copinho de leite. Eles sabiam que não dá para pensar, claro que não. Todos eles sabiam, universalmente, todo mundo admitia os direitos da pessoa que está envolvida no trabalho. Como é que você vai fazer essa pessoa parar, se paralisar, não agir dentro dessa realidade que ela está? Se ela está trabalhando, se ela está fazendo isso, por que ela não tem o direito de usufruir daquilo? Inclusive, às vezes, em primeiro lugar. Segundo, um assunto claramente ensinado nas Escrituras também, essa questão de que ele está falando. A escolha que ele fez, aquilo de que ele vai abrir mão. Verso 8. Será que eu digo apenas isso como homem, ou seja, só com autoridade humana? Eu tirei isso da minha cabeça? Não. Não é verdade que a lei também diz, verso 9, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre o boi quando ele pisa o trigo. Por acaso, Deus está preocupado com o boi? Será que não é certamente por nossa causa que Deus está dizendo isso? Claro, ele vai dizer, claro que é por nossa causa. Então ele mostra a lei. Ele já mostrou uma coisa que é universalmente aceita. A pessoa que trabalha, que está envolvida, ela tem direito. Agora ele vai para a Bíblia, para ninguém dizer, olha, você está usando um argumento que não é bíblico. Então está aqui, está na lei, está escrito isso. É interessante a interpretação que Lutero dava desse texto. Lutero dizia simplesmente assim, boi não lê.
Não pode estar sendo escrito para o boi, entendeu? Não pode, o boi não lê. Paulo deixa isso muito claro. É por nós que está falando. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, se era falta de base bíblica, tem base bíblica. Terceiro, ele apela para o bom senso deles. Versículo 11. Se nós sememos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos bens materiais? Outros participam desse direito sobre vocês. Nós não temos esse direito em maior medida. A questão aqui é a seguinte, irmão, o que vale mais? Aquilo que é espiritual ou aquilo que é material? Não tem que pensar. Você se preocupa só com as coisas materiais? Né? Onde você vai passar a eternidade? Nós precisamos socorrer as pessoas, nós precisamos defender os oprimidos, nós precisamos socorrer aqueles que têm necessidades. Mas, irmão, se você fizer tudo isso, satisfazendo aí a mentalidade de certas ideologias que estão graçando dentro das igrejas, e você não pregar o evangelho claro, nítido para essa pessoa, você pode sustentar essa pessoa por 500 anos. Isso para um raciocínio bem medíocre que eu estou usando agora. 500 anos. Você resolve o problema, a pessoa não está mais na miséria, não está mais na opressão, não está mais na pobreza. 500 anos depois ela vai encarar o juízo de Deus, vai passar o resto da eternidade debaixo da ira de Deus. Não tem o que discutir aqui. Nós fazemos as outras coisas, mas a principal missão da igreja é glorificar a Deus pregando o evangelho, dizendo aos homens, arrependam-se e creiam. Porque o Senhor Jesus vai voltar e naquele dia ele não voltará como advogado, ele não morrerá numa cruz, ele voltará sobre um trono como rei e como juiz. Então não tem o que discutir aqui. Paulo ainda diz, entretanto, não fizemos uso desse direito. Coisas espirituais que nós estamos compartilhando com vocês, e devia ser tranquilo para vocês que nós recebêssemos alguma coisa material. Paulo já está apontando para o que é, qual é o direito do qual ele abriu mão, que é o de ser sustentado pela igreja para pregar o evangelho. E você sabe que Paulo, em Corinto, ele usou as próprias mãos, junto com o pessoal que ele estava, junto com Áquila, com Priscila, fazendo tendas, não é? Então, ao invés de pregar o tempo todo, ele fazia tendas, ele trabalhava e pregava meio expediente. Trabalhava meio expediente, pregava meio expediente. Então, ele não podia se dedicar, como ele gostaria de fazer, à pregação apostólica o tempo todo. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Por que se Paulo recebesse sustento, ele criaria obstáculos ali em Corinto? Obstáculos ao Evangelho de Cristo. Isso vai ficar mais claro na segunda parte do capítulo, mas para adiantar os irmãos não ficarem aí pensando sobre isso enquanto, né, e fazendo digressões enquanto eu estou falando de outro assunto aqui, a questão era, como você viu lá no começo, você tinha as casas lá em Corinto, e tinha grupos de casas ou casas inteiras que diziam, não, eu sou de Apolo, não quero saber de Paulo. Eu sou de Pedro, não quero saber de Paulo nem de Apolo. Não, nós somos de Paulo. Paulo, sim. Foi Paulo que começou o trabalho aqui. Não, mas foi Pedro que andou com Jesus. Mas você já viu Apolo pregando? Rapaz, quando o cara fala, o fogo desce. Aí tinha um grupo lá que achava mais espiritual que os outros. Não, nós somos de Cristo. Nós não somos de homem nenhum. Era outro grupo, de pecadores achando que estavam muito espirituais. Ou seja, você imagina, aquele grupo que apoiava Paulo, certamente queria sustentar Paulo. Não, Paulo, você prega o evangelho aí, nós vamos sustentar você, a gente está reunindo aqui, você não vai precisar fazer tendas. O que ia dizer o grupo lá que seguia Pedro, o grupo que seguia Paulo? Está vendo? Olha lá. Ele concorda com tudo que eles pensam lá, porque são eles que sustentam ele. Ele fala quanto que a gente quer. Paulo podia não falar, entendeu? Não é esse o caso. É que se você é sustentado por um grupo, você fica comprometido. Se há divisão. Se não houvesse divisão, tudo bem. Então, quando é que Paulo para de trabalhar fazendo tendas e começa a pregar? Quando ele recebe uma oferta da Macedônia. Lá das igrejas dos Filipenses, por exemplo, né? Dos Tessalonicenses, daquela área. Lá eles fazem uma oferta, eles mandam para Paulo. Aí ele para de trabalhar. Isso é mal visto também. Quer dizer que agora o pessoal que apoiava Paulo também criou problema. Porque quando eles foram lá, Paulo disse, não, olha, vou continuar trabalhando aqui, é melhor e tal. Teve gente que ficou chateada com isso. Ele vai ter que fazer uma defesa disso na segunda carta aos Coríntios.
Quer dizer, mesmo ele abrindo mão, ainda ele teve que lidar com essas oposições, mas pelo menos ninguém podia acusá-lo de ser ali um mercenário, de ser ali um cara que está só pregando por causa do dinheiro e que está favorecendo a quem quer que o sustentasse, porque ele não recebia de ninguém. Já que ele não recebe de ninguém, está tranquilo. Já que ele não recebe de ninguém, ele pode falar livremente. Já que ele não recebe de ninguém, não há obstáculos para o Evangelho. Por isso ele diz, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. A quarta coisa, Paulo cita algo que eles conhecem, porque eles viam ao redor deles e eles conheceram na pregação de Paulo o que acontecia no templo também, lá em Jerusalém. O serviço do templo. Vocês não sabem, verso 13, que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem no altar participam do que é oferecido no altar? Nos templos pagãos dos falsos deuses também era assim. A oferta que era levada, você lembra? Você vai lembrar que eu falei isso no capítulo 8. Uma parte era queimada lá para o Deus, outra parte ficava com os sacerdotes para eles poderem viver, para poderem se alimentar, outra parte o próprio ofertante levava para dar uma festa, para comer na sua casa, ou se tinha muito ele vendia para o açougue vendia aquilo, revendia aquilo. Então eles tinham essa ideia, eles sabiam disso. Quem trabalha no altar participa do que é colocado no altar. A lei mosaica, inclusive, ensinava isso, o que é muito justo, não é? Então, Paulo está falando para eles, olha, vocês têm um exemplo aí do próprio serviço no templo. Assim, também, verso 14, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Nesse caso aqui, a palavra ordenou tem o sentido de autorizou. Ou seja, qualquer ministro do Evangelho, qualquer apóstolo, pode fazê-lo, pode requerer isso da igreja, porque ele foi autorizado por Cristo para fazer isso. E Cristo fez isso quando? Cristo fez isso quando disse, digno é o obreiro do seu salário, não é assim? Qual foi o contexto? Ele enviou os discípulos para pregar pelas cidades e disse, quando vocês chegarem numa cidade, se uma casa recebe vocês, não fica trocando de casa em casa. Ah, essa casa aqui é pobre, né? O que o Senhor estava prevendo é isso. Uma casa pobre, eles abriram a porta, aí eles chegaram. Aí os mais ricos, talvez, desconfiados, ou porque não souberam da chegada, chega depois e diz assim, não, vem para cá, vem para a nossa casa. Aí eles olham aquele casarão lá, oba, vamos para lá, né? Lá tem banheiro privativo, aqui não tem suíte. Jesus disse, não, chegou ali, você fica ali. Come do que eles colocarem ali, né? Usa o que eles derem para vocês ali, porque digno é o obreiro do seu salário. Não fiquem assim, poxa, nós estamos aqui. Primeiro, a hospitalidade oriental é famosa, não é? Famosa. Mas os discípulos deveriam saber que vocês estão chegando, nós chegamos aqui, não são parentes de ninguém, não venham visitar ninguém, nós vamos pregar o Evangelho. Alguém abre a porta e recebe? Sim, o Senhor Jesus está dizendo, você tem o direito de ficar ali, come o que eles oferecerem para você, dorme onde eles oferecerem para você dormir, para vocês dormirem, tá? Não tem problema nenhum, vocês estão autorizados. Paulo está dizendo é isso, o Senhor, Ele autorizou os que pregam o Evangelho a que vivam do Evangelho. Então Paulo colocou aí a escolha que ele fez. Olha, eu fiz a escolha de não utilizar desses direitos todos. Eu abri mão desses direitos todos. Abri mão dos direitos. Mostrei para vocês que seja pelo pensamento universal, seja pelo bom senso, seja pela autoridade das Escrituras, seja pelo exemplo do que é feito no templo, seja pela própria autoridade do Senhor Jesus, eu podia ter esse direito, eu tenho esse direito, podia utilizar essas coisas. Mas eu não quis fazer isso por causa do Evangelho. Ele vai dizer isso com mais clareza, como eu disse na segunda parte. Mas ele já está dizendo. Agora ele vai dizer a razão por que ele fez isso. Existe aqui nessa segunda parte, irmãos, obrigação e paixão. Obrigação e paixão. Qual é a razão de Paulo fazer isso? Verso 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo, não estou escrevendo agora isso, para que assim se faça comigo. Eu preferia morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Está dizendo é o seguinte, eu não estou escrevendo para que vocês comecem a fazer isso. Até porque se eu quisesse, eu teria usado isso quando eu estive aí. Paulo está escrevendo essa carta de Éfeso, depois então que ele já saiu, não está em Corinto, senão não precisava enviar carta, né? Quando eu estive aí, eu teria usado isso. Mas eu não quis usar isso. E não estou escrevendo agora para que façam isso comigo.
Eu prefiro morrer do que me tirem essa glória aí. Que glória é essa? Verso 16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Esse é o primeiro ponto. É a obrigação. Paulo tem uma obrigação como um escravo, ele é escravo de Cristo. Cristo mandou pregar o evangelho e ele não tem opção, ele não tem escolha. Não é só Paulo, é todo crente. Você não tem opção. Esse negócio de que você não prega o evangelho por isso ou por aquilo, não anuncia o evangelho por... Você não tem opção. Se você não está fazendo, você está desobedecendo a Cristo. Você não tem desculpa. Tá? Não tem desculpa, irmão. Se você não dá testemunho do evangelho de alguma forma, estou dizendo que você tem que ir para ali, para a esquina pregar, não. A não ser que você consiga fazer isso e faça com desenvoltura. Não estou dizendo que você tem que estar no púlpito pregando. Nem todo mundo consegue falar em público e organizar ideias, etc. e tal. Não estou dizendo que você tem que sair distribuindo folheto. Agora, se você tiver essa extroversão, essa capacidade assim, faça isso. Eu tenho um amigo, pregou aqui na igreja há muitos anos, né? Que ele fazia isso, ele saía, ia bater na casa assim, correio, a pessoa vinha, mensagem do céu para você. Tem gente que é assim, se você é assim, faz isso, por que não? Aquele pessoal conversa assim, qualquer lugar que chega, não é? Eu chego num lugar e fico na minha, quieto lá, geralmente com o meu livro lendo, doido para que ninguém me interrompa. Aí vem alguém, começa a conversar, você vê a necessidade, droga, vou ter que parar de ler. Eu não sei, eu sou tão pecador que esse é o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, vou ter que parar de ler. Aí daqui a pouco eu converso com a pessoa. Né? Mas tem gente que não, gente que é assim, gente, você chega na fila do mercado, fala com todo mundo, chega um médico lá, começa logo a conversar, no ônibus, na condução, logo, por que não tem um folheto para sacar, né? Aproveitando, pronto, a pessoa vai, sabe? Faz. Você não tem opção. Você não é desse tipo, ache outro jeito de fazer isso. Eu recebi alguns telefonemas durante aquele período de pandemia aí, né? Gente crente ligando, né? Eu estou ligando para você e tal, porque esse tempo está todo mundo dentro de casa, não sei o quê. Eu não estava interessado naquilo, porque eu não precisava. Eu falei, meu irmão, que bom que você está fazendo isso, eu também sou crente. Você é crente só e tal, Deus abençoe você no seu trabalho. E tal. Mas certamente alguém recebeu um negócio desse que fez muito bem essa pessoa. Pode ser que alguém tenha recebido um telefonema desse, uma mensagem dessas, que levou aquela pessoa a Cristo. Talvez você tenha outro jeito, um pouco mais reservado, mas de pregar o Evangelho, porque Paulo não tem opção e nós não temos opções. Porém, Paulo não tem só a obrigação, ele tem a paixão também. Sabe aquela situação do escravo? No Antigo Testamento a lei tinha lugar para isso. Um escravo, chegava o tempo de ser libertado. Só que ele dizia, eu não quero ser libertado. Eu sei que isso hoje soa principalmente aos ouvidos dos ativistas aí. Não pode, ele sofreu uma lavagem cerebral e tal. Não! O camarada, às vezes, estava na casa do senhor dele, o senhor dele era amigo dele. Só que a própria lei, por exemplo, obrigava a libertar os escravos, a lei mosaica. Então chegou a hora de você ir embora e tal. Então eu não quero ir embora. Eu quero ser seu escravo, eu quero morar aqui, eu quero continuar aqui. Isso aqui virou a minha casa, virou a minha família, eu amo vocês. Eu pareço parte da família. Aí tinha lá um processo civil feito, em que era levado diante dos juízes, a orelha era furada, e ele seria escravo para sempre. Paulo era esse tipo de escravo. Ele foi liberto do poder do pecado, ele foi liberto da lei, de estar debaixo da lei, e agora era escravo de Cristo. Mas, além disso, ele amava Cristo. Então, isso aconteceu na história do Brasil também. Hoje tem gente querendo omitir isso. Mas muitos que vieram no tráfico africano, na escravidão africana, não queriam. E para alguns realmente não era vantagem. Então, aqui eu tenho casa, minha mulher está aqui com meus filhos, eu tenho uma casa, meu senhor me deu uma casa aqui, não sou livre para fazer o que quero, não. Mas agora eu vou sair daqui sem nada, por uma questão ou outra. Só que muitos simplesmente preferiam ficar. O meu senhor é bom, gostei dele, agora eu tenho uma amizade com essa pessoa. A questão não é essa, a questão é que Paulo é esse tipo de escravo. Ele tem a obrigação, mas ele também tem uma paixão. Quando ele diz, na sequência, porque ai de mim, isso vai em duas direções. A primeira direção é aquela invocação de maldição sobre si se não fizer um negócio. Os não
os não hebreus do Antigo Testamento diziam assim, assim me façam os deuses, e outro tanto, se... E aí falava o que ele tinha que fazer. Então, se não fizesse, ele chamava aquela maldição para si. Os hebreus também faziam, assim me faça o Senhor, e outro tanto, era um juramento diante do Senhor, porque você está invocando o nome do Senhor, é coisa séria. Lembra do mandamento? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Então, se o sujeito dissesse, invocasse o nome do Senhor, era sério. Paulo está usando isso nesse sentido. Mas parece que nesse texto, muito mais, ele está usando na outra direção, dizendo, ai de mim, eu deixar de fazer isso? Não. Gente, eu nunca vou ter felicidade, eu nunca vou ter alegria, eu não vou ter. Isso é o que eu quero fazer. Então, ai de mim aí, não é só assim, o Senhor vai me punir se eu não fizer. Não. É também, talvez, nesse contexto, muito mais o seguinte, eu deixar de fazer isso, eu perder essa chance, eu deixar de servir ao meu Senhor, eu deixar de corresponder, eu fui constrangido pelo amor dele. Como é que eu posso fazer isso? Ele deu tudo por mim, como é que eu posso deixar de obedecê-lo? Como é que eu posso deixar de amá-lo? Eu lembro de C.S. Lewis, depois que sua esposa morreu, ele disse que Deus era um déspota, ele disse que Deus ficava lá puxando as cordinhas e fazendo o que bem entendia, brincando com a gente e tal. Mas 2 ou 3 semanas depois, para um amigo da Universidade de Oxford, onde ele estava, ele disse assim, numa conversa agora, já passado aquele momento, né? Era a segunda grande perda que ele tinha tido na vida. A primeira foi a sua mãe, quando ele era ainda menino, agora a sua esposa, depois de 4 anos de casamento. Numa conversa ele disse assim, como eu poderia não amá-lo? Como eu poderia não amá-lo? Porque naquele momento da perda, no momento da angústia, da dor, você fala um monte de coisa. Por favor, nunca tente dar uma aula de teologia para alguém que acabou de sofrer uma perda trágica, ou uma perda. Você não precisa nem dizer Deus está no controle. Fica quieto, só perto, orando, vai fazer muito bem. Provavelmente essa pessoa está falando de coisas que a pressão emocional está jogando lá. Como Paulo não vai servir a Cristo? Ele deu tudo por mim. Era um homem que disse, olha, eu preferia morrer e estar com Cristo porque não tem comparação. Infinitamente melhor. Morrer e estar com Cristo. Mas, como eu ainda não terminei a obra aqui, eu sei que o Senhor vai me preservar aqui, eu vou ser liberto dessa prisão, ele escreve aos Filipenses, está preso em Roma, e vou visitar vocês ainda, eu vou continuar trabalhando ainda não chegou o tempo. Quando chegou o tempo, na segunda carta a Timóteo, Paulo diz, olha, eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício, sabe, aquele negócio, já no finalzinho de fazer o sacrifício, vai lá e derrama a libação sobre o sacrifício, né? Eu sei que, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele já sabe. Não, agora chegou. Ele não está triste por isso, não. Paulo quer servir ao Senhor. Então, esse ai de mim, não é um ai de mim só, ele vai me castigar, como muito crente pensa que é esse o peso aí. Eu vejo aqui o peso maior de um ai de mim. Ai de mim, gente, eu não serei mais eu. Como é que pode ser isso? Como é que eu vou viver olhando tudo ao meu redor como uma expressão do amor dele por mim? Porque agora eu estou salvo, agora eu estou liberto da lei, agora eu estou liberto do pecado, agora eu sei o que me aguarda na eternidade e eu vou viver outra coisa? Eu vou viver para mim? Eu vou fazer a minha vontade? Não, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ele continua no verso 17, se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Ele vai dizer já qual é essa recompensa. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Aqui ele usa a expressão relativa à mordomia. Eu sou um mordomo, o mordomo era um escravo. Era talvez o escravo mais importante da casa, mas ainda um escravo. Me foi confiada uma responsabilidade de mordomo. Então, se eu faço, eu estou fazendo, está tudo certo. Eu recebi a obrigação e eu estou fazendo. Só que, ele já tinha dito, se faço de livre vontade, eu tenho recompensa. Nesse caso, verso 18, qual é a minha recompensa? E ele vai dizer que a recompensa dele é a recompensa de não ter recompensa. Você percebe onde Paulo está caminhando?
Eu tenho a liberdade de abrir mão dos meus direitos, de dizer não para mim, com muita alegria. Eu escolhi a recompensa na pregação do Evangelho de não ter recompensa. Eu posso ser sustentado por vocês. Eu tenho direito, eu tenho a ordem de Jesus, eu tenho a lógica, eu tenho tudo a meu favor. Mas eu escolhi a recompensa de não ter recompensa. É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. O que você ganhou, Paulo? Nada. Nada. Espera aí, mas eles não sustentam? Não, eu trabalhei com as minhas mãos mesmo. Espera aí. Por quê? Ele já deu a nota lá atrás, não é? Para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Final do verso 12. Ele vai dizer isso muito mais claramente no verso 23. Faço tudo pelo Evangelho com o fim de me tornar cooperador ou participante dele. Mas aqui Paulo está alegremente dizendo, eu escolhi a recompensa de não ter recompensa. Eu sou o exemplo vivo daquilo que eu estou ensinando a vocês. Existe uma alegria em desistir dos próprios direitos quando valores mais importantes estão em tela. E o mais importante de todos é o Evangelho. Muito mais importante do que a liberdade ou os direitos que eu possa ter. Os irmãos se lembram da história lá daqueles 2 moravianos que se venderam como escravos para ir pregar numa ilha, onde uma ilha de um senhor, só tinha escravo lá trabalhando para ele lá, e ninguém podia entrar ali, a não ser que fosse escravo. Então eles falaram assim, se a gente se vender como escravo? Aí se venderam como escravo e foram para lá para poder pregar o Evangelho. Para os outros escravos que estavam lá. Eu escolhi a recompensa de não ter recompensa. Terminar com algumas aplicações, irmãos. Primeiro, vamos lembrar como é que era Corinto? Corinto era uma das maiores cidades do Império naquele momento. 250 mil habitantes em algum momento, mas ela parece ter chegado até a 800 mil habitantes. É porque existe a Corinto Antiga e a Corinto Nova. A Corinto Antiga foi destruída antes do tempo de Cristo, né? Aí depois os romanos construíram como uma cidade romana, e ela prosperou assim muito rapidamente, né? Ela tinha sediado os jogos em honra ao deus do mar, Poseidon. Você sabe que não existe deus do mar nenhum, né? Os jogos istmicos, né? E istmico por causa do istmo, aonde Corinto está até hoje, na verdade, que tem a incrível distância de pouco mais de 6 quilômetros. Esse pedaço aqui, que a gente, 6 quilômetros, nós estamos falando dessa cidade onde Paulo estava pregando. Com 2 portos, tinha o porto de Cencreia, e você vê Paulo fazer referência a Cencreia quando ele fala de Febe, lá no capítulo 16 da carta aos Romanos. Paulo escreve a carta aos Romanos de Corinto. Então, ele está falando, ela mora em Cencreia, mas está indo para ir para Roma. Recebam-na bem, aí ela serve a igreja aqui com muita fidelidade. E tinha o porto de Lequeu, do outro lado. Então, 6 quilômetros só entre um e o outro. E todo o Peloponeso, que é uma grande península, porque hoje, na prática, é uma grande ilha. O Peloponeso, toda aquela região da Grécia ali, é uma grande ilha. Por quê? Porque há algumas décadas aí, os homens cortaram um canal, o canal de Corinto, né? Se procuraram o canal de Corinto, 6 quilômetros e 400 metros, mais ou menos. Então, antes, no tempo de Paulo, não tinha esse canal. Então, o pessoal parava o barco de um lado, atravessava a mercadoria para o outro porto e seguia a viagem e vice-versa. Eu já disse para os irmãos que havia até uns trilhos lá em que barcos pequenos eram colocados, né, para não precisar descarregar e tudo. Não, pega o barco, coloca no trilho, os animais iam puxando até outro porto, descia o barco e ele continuava. Por quê? Porque dar a volta naquela península, no Peloponeso, o nome daquilo ali o nome foi dado em homenagem a um herói lendário desses da mitologia. Era muito perigoso, muito perigoso. A navegação era muito perigosa. Então, um barco grande, o sujeito parava, descarregava, mandava para o outro lado, outro navio levava, e ele, não vou dar a volta não, porque é muito perigoso. Hoje tem o canal de Corinto lá. Então, já naquela época, ela era uma cidade importante. Por que depois cortaram esse canal lá? Por causa da localização, era uma cidade, comercialmente falando, muito importante. Aí você sabe a movimentação que isso causa, né? Um monte de gente vindo, ficando, vindo e passando simplesmente, e era assim. Era um centro comercial, portanto, muito movimentado, e a imoralidade e a corrupção
cresciam ali assustadoramente. É nesse lugar que foi plantada uma igreja. E é interessante, irmãos, porque filosofia não adiantou para melhorar a situação da cidade quanto à sua imoralidade, quanto à sua corrupção. A religião também não. Havia pelo menos uns 26 templos dedicados a várias divindades, inclusive o templo de Afrodite. É dito que havia lá 1000 prostitutas que faziam esse serviço, né? Eram sacerdotisas. O número parece ser exagerado, sabe? É um velho filósofo que faz uma menção, mas parece um exagero. Mas, de qualquer forma, era alguma coisa que chamava a atenção, tanto que se cunhou aquele verbo, né, corintianizar, que é viver de forma imoral, sexualmente falando. Então, era essa a religião. Se fosse religião fosse dar jeito, teria dado. Não, só a igreja poderia dar jeito. Porém, a igreja de Corinto estava sofrendo de duas coisas. Eles foram para a igreja, mas levaram Corinto com eles para a igreja. Eles estavam sofrendo duas situações: contaminação e confusão. Essas duas coisas, quando juntam na igreja, irmãos, é problema. Porque uma igreja precisa de vida pura, pureza de vida e clareza de mente. Clareza de mente evita a confusão. Clareza de mente se produz com conhecimento da doutrina, da palavra de Deus. E é isso que Paulo está fazendo. É por isso que Paulo não faz um desserviço, seria um desserviço se ele fizesse, à igreja, quando eles perguntam, ora, a gente pode comer comida oferecida a ídolo? Pode. Ou, não pode. Paulo não faz isso. Ele vai dizer, olha, vamos analisar qual é o problema de vocês. O problema de vocês é que vocês estão confusos. Vocês não estão considerando todo o ensino do Evangelho. Se considerassem todo o ensino de Jesus, e eu disse na última vez, no domingo passado, eu disse, o conhecimento que vocês têm não está se transformando em atitude. O Cristo que vocês dizem crer não vira realidade nas atitudes de vocês. Vocês apenas querem conhecimento para terem liberdade, para terem direitos. Olha, eu sei que o ídolo não é nada, eu posso fazer. E Paulo diz, sim, você pode, o ídolo não é nada, mas, meu irmão, existe o amor. O amor é o teste do conhecimento. Então não jogue fora o conhecimento. Pelo contrário, tenha o conhecimento correto para ter clareza de mente e não ser vítima de confusão. Desde o Antigo Testamento, Deus é um Deus que odeia a confusão. Porque a confusão obscurece o caminho, a confusão deixa a nossa vida difícil, a confusão nos afasta de Cristo. Quando a Bíblia fala lá, não haverá roupa de homem em mulher e roupa de mulher em homem, para que não haja confusão. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu criei homem, eu criei mulher, eu não criei outra coisa. Ponto. A confusão trará dor, trará angústia e vai afastar você de mim. É o que o Senhor está falando. Então, na igreja, quando sofre confusão, irmão, saídas fáceis, vamos se lembrar da primeira mensagem em 1 Coríntios 8. Soluções pecaminosas não resolvem. Saídas fáceis não resolvem. O que resolve é aplicar a palavra de Deus. Não é estudar menos, é estudar mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. Mas nós não fazemos isso, nós temos todas... Eu trabalho muito, e quando eu estou com alguma situação assim, eu preciso de entretenimento, pastor, eu trabalho demais, e a gente tem que ter tempo com a família. É incrível como tempo com a família se torna uma desculpa para não fazer as coisas para Deus. Tempo com a família, você pergunta assim, o que vocês fizeram nesse tempo juntos? Tempo com a família, liga a televisão. Tá, bom, tudo bem, uma vez. O que mais que vocês fizeram no outro tempo com a família? Ligou a televisão também. No tempo da família, sentou um, outro e ficaram ali os 3, 4, 5 juntos? Os dois que fossem, conversando, fazendo alguma coisa. Não, é um troço assim. Isso é apresentado às vezes para deixar de estar no culto, para deixar de estar na igreja, para deixar de fazer alguma coisa. Não, e quem está aqui comigo há mais tempo, tem gente que está aqui há quase 2 décadas ou mais, talvez, sabe que eu disse o seguinte, não tem nada de mais quando você diz assim, pastor,
pegar minha esposa, esse final de semana não estarei na igreja, porque eu vou pegar minha esposa, ou eu estou levando meu marido, esposa, faz isso para o marido também, que a gente gosta, acredite, a gente gosta. Né? Ou estou pegando minha família, nós vamos para tal lugar, vamos ficar ali, queremos ficar juntos ali. A gente faz um monte de coisa juntos ali. Nunca tive nada contra isso, exceto se você nunca está na igreja. Né? Porque quando eu falei isso a primeira vez, apareceu gente que não vem à igreja quando quer. Ah? E não aparece. Parecia assim, pastor, senão semana que vem eu vou estar com a minha esposa em tal lugar. Assim. Eu ficava pensando, você já não vem mesmo, cara, está avisando por quê? Está me chamando de quê? Agora, a pessoa está comprometida, a pessoa está sempre. Não é que ela adquiriu direito, não, tá? Porque tem essa mentalidade também. Pastor, eu estou sempre aqui. Então, se eu fui a 10 cultos, eu ganho um de graça, eu posso ficar... Cartão fidelidade gospel, só pode ser. Pessoa que acha isso. Não, agora, um bom motivo você tem, me apresenta um bom motivo. Pastor, precisando de um tempo. A gente está sempre trabalhando aqui, então nosso final de semana também está envolvido com as coisas. A gente não está tendo um tempo para a gente ficar junto. Eu preciso olhar nos olhos dela de novo, dizer que eu a amo, dizer que ela é importante para mim. Eu quero fazer isso, sabe? Eu vou dizer, ótimo, meu irmão, Deus abençoe. Mas você dá aquela desculpa qualquer para não fazer as coisas. A vida é muito assim, então eu vou para o entretenimento puro e simples e deixa de ler a Bíblia e depois, por que eu estou enfrentando problema? Por que eu estou confuso sobre isso ou confusa sobre isso? Por que eu não tenho tranquilidade? Por que eu não descanso em Deus? Por que é tão difícil? Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Então, se você é novo na fé, ou se você é um daqueles irmãos que talvez tenha vindo de uma igreja onde a Escritura não era ensinada e tal, a gente compreende. Mas se é uma pessoa que está ouvindo a palavra, meu irmão, você não está se nutrindo, a comida está sendo servida e você não está botando na boca. A gente fala, vai, pega a palavra, lê a palavra, deixa ela te alimentar diariamente. Quanto mais confusão, mais palavra você precisa, não é menos. Não é mais entretenimento que vai tirar isso de você. Isso não vai resolver ansiedade, isso não vai resolver confusão, isso não vai resolver angústia. Tem seu lugar, como eu acabei de dizer, tem seu lugar. Mas é a palavra libertadora, a palavra cura. A palavra calma. O outro problema era a contaminação. Então, de um lado, tem confusão, que precisava de clareza de mente. Do outro lado, tem contaminação, quando o que devia haver o quê? Pureza de vida. Sim, pureza de vida. A falta da primeira coisa, a falta de clareza de mente, a falta de escritura, a falta de viver o Evangelho, leva à contaminação. As coisas estão de fora, entram. E a gente olha para Corinto, a gente pensa em moralidade sexual, mesmo a contaminação tem em outras áreas também. Contamina o pensamento, contamina o conceito, contamina a visão de mundo, contamina um monte de coisa. É por isso que você vai ver nas igrejas hoje gente dizendo, olha, o divórcio é aceitável, o amor acabou, Deus não quer ninguém sendo infeliz. Dentro das igrejas. Contaminação. Faltou Bíblia, faltou clareza de mente, faltou o conhecimento da doutrina, contaminação entra. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Todo mundo está fazendo. Uma coisa leva a outra. E aí você tem na igreja lá falta de pureza na vida. E o crente, irmão, nós somos, né, nós não nos apartamos da cultura, não é? Nós não proibimos coisas, você não pode ouvir esse tipo de música, você não pode ver aquele tipo você não pode ver filme nenhum ou qualquer coisa. Nós não fazemos isso. Mas ainda pregamos a santificação no sentido de pureza de vida. Crentes têm que ser puros na sua vida, tem que ser diferente dos outros. Crente que é igual ao outro vai fazer o quê? Vai ser igual a esse pessoal aqui. Não, mas nós temos conhecimento, está tudo certo, pastor. Posso ver esse filme, aquele outro filme. Aparece lá umas cenas lá, mas está tudo bem comigo, eu consigo. Eu posso ter esse tipo de relacionamento, aquele outro tipo de relacionamento. Não, os velhos padrões, os antigos e bons padrões bíblicos de santidade continuam de pé. E são decorrência do conhecimento da palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Vocês são separados dos outros.
Corinto enfrentava essa situação. Faltou doutrina, você vai ser escravo de algum tipo de contaminação por parte do mundo. Irmão, você vive de acordo com o Deus que você tem, ou o Deus que você concebe na sua mente. Por isso eu fiz essa pergunta há alguns dias atrás, alguns domingos atrás. Qual é o Deus a quem você ora? Qual é o Deus que está na sua cabeça? Qual é a imagem desse Deus? Se você não constrói isso a partir do Evangelho, com uma leitura regular das Escrituras, estando na presença de Deus em oração, junto com os irmãos, você vai ter uma deformidade na sua mente, você vai ter uma divindade deformada ali, que é muito mais, talvez, segundo a sua cabeça, do que segundo as Escrituras. E você vai, necessariamente, invariavelmente, você vai viver de acordo com essa divindade. Todos nós vivemos de acordo com aquilo que adoramos. Deus que você adora é o Deus, é aquilo que se expressa na sua vida. Os coríntios estavam expressando um Cristo que não era o Cristo que tinha sido ensinado para eles no Evangelho. Por isso que Paulo não está aqui querendo responder uma pergunta sim ou não para eles. Está dizendo, vamos voltar um pouquinho? Volta um pouquinho lá atrás. Vamos lembrar? Capítulo 15, quando ele começa a falar de ressurreição, se você se lembrar, ele começa falando que, olha, eu não sei o que é para vocês. O Evangelho, vamos começar a falar do Evangelho? Pergunta sobre a ressurreição, mas vai ser assim? Vai ser assado? E pastor, quando eu ressuscitar, eu perco esses quilinhos que estão a mais? Paulo vai dizer, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar para o Evangelho. É no Evangelho que a gente vai encontrar a resposta. É no Evangelho que a gente vai estar preparado para isso. É no Evangelho que a gente vai entender o que está esperando pela gente lá na frente. É no Evangelho que a gente vai entender como se relacionar, como a gente se relaciona com os irmãos, mais fracos na fé, inclusive. Porque é o Evangelho bíblico, é o Evangelho sem adulteração, que vai criar na nossa mente uma imagem de Cristo que corresponde a Cristo, para que a gente viva de acordo com isso. Senão a gente deforma isso com as nossas práticas, primeiro com um conceito equivocado, depois a própria prática ajuda a retroalimentar, por assim dizer, e a gente vai deformando cada vez mais essa imagem. E Cristo vai sendo qualquer coisa. É por isso que você não se espante quanto às igrejas aí, Cristo é apenas uma espécie de guarda-chuva, muito útil em alguns momentos e desprezado em outros. É por isso que muita gente parece santo, né? É um legalista só e está lá fazendo as coisas, de repente, sabe aquele irmão que era tão santo, separou da esposa, agora está com outra mulher e tal, assim, ou a mulher fazendo a mesma coisa, separou do marido e tal, mas aquela irmã, a irmã era profetisa e tal. Bom, fora das Escrituras, o caminho está aberto para tudo. Confusão leva à contaminação. Clareza de mente na palavra de Deus leva à pureza de vida. Não à perfeição, mas à pureza de vida. Ou isso é moldado no ambiente de uma igreja saudável, ou a gente adora alguma concepção da nossa própria fabricação. Então está aí a escolha, a razão. E na próxima mensagem, com a graça de Deus, a gente vai ver, Paulo vai entrar mais fundo nas implicações das escolhas que ele fez, dessa escolha que ele fez, e como isso abriu a porta para o Evangelho, inclusive para que ele pregasse para gente forte, para gente fraca, para quem estivesse debaixo da lei, para quem estivesse fora da lei. Paulo estava livre para tudo isso, justamente porque ele estava livre o suficiente para abrir mão dos próprios direitos que ele tinha, porque ele tinha um Senhor que ele amava muito. E o amor que ele tinha pelo Senhor era fruto do amor que o Senhor tinha por ele. Porque o nosso amor é fruto do amor que o Senhor tem por nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois permaneçamos de pé para cantar a última canção deste culto. E então vamos nos sentar para orar silenciosamente. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que Tu a apliques ao nosso coração, que nós sejamos fiéis ao Senhor, de modo que a nossa liberdade, os nossos direitos, sejam com alegria colocados aos pés da cruz de Cristo. Que nosso coração esteja envolvido no constrangimento do Teu grande amor, de modo que Cristo seja o centro de todas as nossas afeições, o impulso maior de tudo que pensamos e tudo que fazemos, Senhor. Para que essa igreja nunca sofra de confusão com relação à doutrina, ao ensino,
de modo que a pureza que há em Cristo se verifique na nossa vida também. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.